Fala galera, História em Pauta número 50 e dessa vez falando sobre brigadas populares. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 50, direto da rádio A Voz do Morro, FM 88.3 e na internet avozdomorro.blogspot.com.br. Diretamente aos trabalhadores e aos estudantes. Falando aos trabalhadores e estudantes do Morro Santana e do mundo, do Brasil, de toda a América Latina. Aqui do meu lado, o programa Rafael Freitas. Fala galera! Em homenagem ao Felipe Caveira. E do meu outro lado, a nossa convidada, a Isabela, militante, economista. Sim. E militante das Brigadas Populares. Economista e militante. Aqui então, temos um encontro das exatas com as humanas aqui então. Sim, e a economia fica no meio, mas... Então faz uma breve apresentação aí, tua, Isabela. Bom, eu sou de São Paulo e fiz economia, estou fazendo mestrado agora na Unicamp e sou militante das brigadas faz um ano. Hoje, inclusive, as brigadas fazem 5 anos, né? E aí, por coincidência, hoje faz 5 anos de novas brigadas populares. Depois eu vou explicar aí, ó. Mas faz 5 anos do fundamento das brigadas atuais. E foi coincidência, né? Dia 18 de setembro. E a gente tá fazendo o programa. Um presente de aniversário, então, para os brigadianos. Brigadianos ou brigadistas? Então, aqui no Sul não é bom, né? Esse nome. Não pega bem. Não é brigadiano, é brigadista. Então esse programa é homenagem, então, a esse aniversário. Então estamos aí promovendo um presente para todos os brigadistas do Brasil. Sim. Então, onde e como surgiu as Brigadas Populares, Isa? Pois é, então. Aí eu já explico essa coisa das novas brigadas. O que significa ser um brigadiano? Brigadista. Desculpa. Bom, as brigadas surgiram então em 2011, a partir da fusão de outras 4 organizações populares regionais, que eram as antigas Brigadas Populares de Belo Horizonte, o coletivo Autocrítica, que também era de Minas, mas São João del Rei, o coletivo 21 de Junho, que era de Blumenau, e o Movimento Revolucionário Nacionalista Círculos Bolivarianos, Morena, CD, que era do Rio de Janeiro. Então, já existiam as brigadas populares, mas aí, em 2011, esses 4 coletivos se juntaram em São Paulo e resolveram, reconhecer que eles tinham algumas diferenças entre si, mas que eles já estavam há algum tempo fazendo atividades juntos e que as linhas gerais convergiam e resolveram se juntar no Manifesto das Novas Brigadas Populares, isso em 2011. E aí isso pra gente é importante porque a gente vê que a maioria das grandes organizações de esquerda nascem, na verdade, da união de outros. Ou de dissidências também. Das dissidências normalmente, né? E pra gente foi importante nascer de uma fusão. Uma convergência, foi o contrário. Mas é que normalmente nasce de grandes dissidências, né? Descobrimos agora uma especificidade brigadista agora. É verdade. Então. Mas é interessante como é que é o coletivo bolivariano do Rio de Janeiro. Tem informações sobre eles? Eu não, porque quando eu entrei nas brigadas, né, foi um ano atrás, já era essa nova etapa. E aí, até onde eu sei, os coletivos, na verdade, se uniram. Se eu não me engano, acho que em Cuba, tem uma experiência em que são brigadas, não sei se brigadas populares ou brigadas revolucionárias, que os jovens de toda a América Latina podem se inscrever nesses programas e passam um tempo lá em Cuba. Nossa, tem um programa assim. Que massa, não conheço. Mas eu não tô lembrando o nome. Não sei nem se tem a ver com brigadas, mas acho que é paralelo a isso aí. Então, eu precisava pesquisar mais sobre o Morena. Eu não sei se ainda existe. Achei interessante essa preocupação com o bolivarianismo. Isso é americanismo, viu só? Pois é, ele estava me explicando no caminho da nossa ideologia. Da ideologia da historiografia americanista. Então a nossa teoria é muito fácil, a nossa teoria é prática. É verdade. Nossa teoria é prática.
Mas, Isabela, me fala um pouco como tu ficou conhecendo as brigadas, se tu participava de alguns dos coletivos e como é que tu entrou na brigada? As brigadas populares. Não, então, eu não conhecia. Eu já tinha participado de algumas outras coisas do Centro de Mídia Independente. Não sei se vocês conhecem, o CMI. Sim, eu conheço o endereço digital, o site dele. Então, mas isso há muito tempo atrás, quando eu estava na graduação. Aí, bom, o MPL também, muito tempo atrás. Não é MBL, né? Não, pelo amor de Deus, não confundo. Tem movimento Passe Livre. E aí fazia muito tempo que eu não estava participando de nada, talvez justamente por não estar me identificando com nenhum movimento, nem partido, né? Nesse momento meio doido que a gente está vivendo. Conturbado. E aí eu estava lá na Unicamp fazendo mestrado e o Vitor, que é um amigo do mestrado da economia, ele veio de Santa Catarina e trouxe as brigadas para Campinas, começou a formar o coletivo lá, porque ele participava em Santa Catarina. E aí foi a partir do convite dele mesmo, então a gente começou com a base lá na Unicamp e expandiu ali para Sumaré, que é a região de Campinas e tal. Então foi a partir dos colegas da Unicamp mesmo. E foi isso, aí eu me identifiquei com a proposta, né? No momento atual que as brigadas têm. A gente fez uma pesquisa no site de vocês e eu percebi que vocês têm núcleos em vários estados. Mas falta atualizar no blog de vocês porque não cita o Rio Grande do Sul. E agora tem, né? Então, oficialmente é porque agora não tem ainda. Ainda não. Né? Eu tô nesse processo de criação. Teve uma reunião, inclusive, né? Então a gente fez uma primeira reunião. Pois porque eu cheguei aqui em março, né? Então eu tava me estabelecendo aqui e tal. E a minha ideia é começar agora aqui, mas a gente ainda precisa de mais gente, mais organização e disponibilidade de tempo, porque tem algumas tarefas que tem que ter em cada base, né? Então eu falei errado, não tá desatualizado. Não, mas é uma intenção. É uma intenção, mas aí a ideia também aqui no programa hoje é fazer um convite. Olha, faz o chamamento aos nossos ouvintes, Simão Santana. Por favor. Eu vou deixar aqui o Fábio tem meu Facebook, né? Mas divulga pro pessoal aí. E se depois no final, na descrição ali, a gente vai tirar as fotos, né? Vai botar no Facebook. Na descrição a gente bota o endereço. Então, porque ainda não tem a página das brigadas aqui do Rio Grande do Sul, né? Boa. Mas quem quiser, fala comigo e a gente tem esse grupo, né? No WhatsApp e a gente tá se conversando pra fazer mesmo essa base aqui. E aí hoje eu queria fazer esse chamado para as pessoas aqui. Eu tô chegando no Rio Grande do Sul, não conheço ainda muita gente, mas já tem algumas. Fica à vontade aí para fazer o chamamento. Tô fazendo. Falem com o Fábio e peguem meu Facebook e a gente se conversa por lá. Okay. Vocês da Brigadas Populares seguem algum modelo? Tem algumas inspirações ou influências? Então, a gente parte da premissa que, a gente tem, lógico, né, uma ideologia e algumas histórias que inspiram, mas a nossa ideia é que justamente um dos erros da esquerda, talvez no mundo e no Brasil, é essa ideia de importar modelos prontos, né, talvez se basear em algum modelo histórico e querer reproduzir. E a gente acredita que a gente tem as particularidades e a incerteza política que, na verdade, vai transformar um momento revolucionário aqui em um processo único, que ainda não tem nenhuma teleologia, né? É uma coisa indeterminada. Sim. Então a ideia é que a teoria é a prática também. O modelo. Criando um referencial teórico para as brigadas populares. Sim, esse é o nosso referencial. A princípio, o próprio marxismo tem que teorizar a partir da prática, dessa relação, né? E vocês têm essa influência marxista. Então, a gente se considera socialista, nacional, revolucionário, mas com essa noção de que o movimento revolucionário ele tem que estar pronto para se transformar de acordo com o momento político e com o que estiver acontecendo. Então, não tem nenhum modelo pronto. A gente não sabe o que vai acontecer.
como é que as brigadas estão organizadas? Assim? Há um conselho, uma diretoria, a secretaria? Como é que funciona essa organização? Assim, horizontal, vertical? É um híbrido, eu acho. A gente se organiza por territórios, né? Então, por exemplo, aqui vai ter a brigada do Rio Grande do Sul. Aí pode ter até duas, de repente. Porto Alegre, Alvorada, não sei. E depois disso, daí vai ter um conselho municipal. Então a gente meio que elege, né, alguns representantes locais para os municipais. Os municipais elegem para os regionais e o regional elege para o nacional. Então, aí depois tem os encontros nacionais, regionais e os representantes repassam para a gente o que aconteceu dentro de cada organização local. Aí dentro da organização local a gente se organiza vai ter o secretário de segurança, por exemplo, se a gente tem um grupo aqui, a gente vai ter alguém que vai ser responsável pela segurança, outro pelas finanças, vai ter algumas divisões assim. Aí, além disso, a gente se organiza também por meio das frentes. Por exemplo, atualmente a gente está com a frente de reforma urbana, a antiprisional, a frente sindical, de juventude e de mulheres. E aí essas frentes, na verdade, a gente vai se voluntariar para participar delas, e são meio que os nossos fóruns. A gente pode se conversar pela internet ou fazer encontros, e isso vai levar os militantes de cada território para se juntar também e conversar sobre esses temas. Então, por exemplo, a gente aqui do Rio Grande do Sul, alguém pode estar interessado em falar da reforma urbana, outra pessoa lá de Minas também. Então a gente vai se juntar nessas frentes temáticas. Facilita o contato entre essas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. Estão divididas inicialmente pelos territórios. E aí, o pessoal que está nas frentes vai reportar para os territórios o que está rolando nas frentes. Além disso, a gente também tem os círculos de apoiadores, que aí estão abertos para as pessoas que não participam das brigadas, que podem ser de partidos ou de outros movimentos, mas que a gente pode fazer círculos para ter algumas ações em conjunto específicas, entendeu? Por exemplo, lá em Campinas a gente estava trabalhando muito com a Vila Soma, que era uma ocupação lá. Então, no círculo de apoiador tinha gente do MTST, do PT, e a gente, a partir disso, cria esse círculo e, por exemplo, o pessoal agora já está trabalhando com eles em outras coisas. Então, eles não são das brigadas, mas tu cria vínculos com apoiadores. Aí a gente está nos estados atualmente, que tu falou que não está no Rio Grande do Sul, né? Mas eu vou dizer que os estados que a gente já está concretizado, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Pernambuco, Sergipe, Pará, Paraná, Santa Catarina e DF, Distrito Federal. Tu citou agora a questão das ocupações. Vocês têm alguma relação com as ocupações urbanas? Ou ocupações de escola tiveram? Então, isso foi bem na época, a coisa dos secundaristas foi bem na época que eu tava mudando pra cá, né? Sim. Mas o pessoal lá em Campinas participou, assim, tanto fazendo oficinas nas ocupações, quanto levando apoio para as manifestações, etc. Em São Paulo, não, como a gente está em Campinas e não na cidade, né? Na capital. Cidade de São Paulo, lá não tem muita ocupação urbana como tem aqui, né? Ocupação de prédio. Lá a Vila Soma é uma ocupação urbana, mas era um terreno gigante de uma empresa, então várias casas e tal. Então a gente trabalhou bastante com ocupações assim. Lá em BH tem bastante ocupação? Começou muito com a questão das ocupações lá em BH. Das Marias, né? Maria Guerreiro. E a Dandara, umas ocupações Filadélfia. famosas. Eu vi um vídeo da outra Isabela, que eu pensei que fosse tu. Aí eu vi uma fala dela sobre a questão das ocupações lá. Sim. Das Marias e Filadélfia. A gente tá bem... A gente aprendeu bastante já com essa questão das ocupações. Em várias delas a gente conseguiu regularização e financiamento. Então, isso é uma das propostas para começar em qualquer cidade, né? Porque acho que qualquer cidade tem esse problema. Sim. E por que vocês se chamam Brigadas Populares? Ah, sim. Quem foi que deu esse nome? O nome
nome que aqui não é muito bem visto, né? Por causa dos brigadianos. E até uma relação com as Farc, né? Que é o nome no plural. As Farc são Forças Armadas Revolucionárias. Então, E as Brigadas Populares também são no plural. é mais nesse sentido, assim, é porque esse nome representa coisas que a gente quer reforçar, que é o combate mesmo, popular, de massas. Não uma coisa totalmente paz e amor, né? Ciranda. A gente não acha que isso Ciranda é mais um golpe. Então Beijaço contra o golpe. um abraçado. É mais essa noção de que a gente vai ter que combater mesmo. Não Cuspir não forças adianta. armadas, mas Cuspir não vai adiantar. ainda não chegamos nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Brigadas Armadas Populares Revolucionárias. Não, eu nem falo isso. Mas é uma noção de que a gente participa do combate popular e de massas. E tu já comentou aqui, mas eu queria que tu reforçasse quais são as ações das Brigadas Populares atualmente. E se tu tiver alguma que tu não comentou. Então, aí a gente tem essa ideia de que a partir da localidade, né, em que a gente vai analisar quais são as carências e as possibilidades de atuação, né, principalmente na periferia. Então, as atuações vão depender mesmo de cada localidade. Mas o que a gente tem atualmente, além das frentes que eu falei, que são na verdade frentes de discussão, para ter um plano nacional, que é a frente de reforma urbana, a frente das mulheres, antiprisional, sindical e da juventude. Além dessas discussões das frentes, a gente tem, que eu sei, né, por exemplo, lá em Campinas, o trabalho com as ocupações. Atualmente, o trabalho de dignidade ambulante, que é com cooperativa. É a ideia de fazer uma cooperativa com os ambulantes. Agora, atualmente, a gente estava fazendo cursinho popular. A construção local também com a Frente Povo Sem Medo, que é junto com a MTST e outros coletivos. Lá em Campinas a gente estava ajudando também a montar o núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, que é um movimento grande, da ACD, não sei se vocês conhecem. E a gente estava fazendo o núcleo Campinas. E é um assunto tabu, né? Então, é fundamental, né? A gente tem o núcleo, a Auditoria Cidadã da Dívida é grande já, né? Eles fazem várias palestras, tem a Maria Lúcia, Fatorelli. Então, que ela faz várias palestras, ela fez auditoria no Equador, enfim. Já é experiente. Sim, ela é super e ativista e tal, né? Mas o que a gente tem que reforçar mesmo são esses núcleos locais, porque eles têm curso sobre auditoria, sobre dívida, finanças e tal, é tudo de graça na internet, dá diploma, é ótimo. Então a gente tá tentando fazer um núcleo lá em Campinas da auditoria. Além disso, eu sei que em Santa Catarina eles estão com a ideia de fazer as comunas, que é para os lugares que viraram já assentamentos, você continuar com alguma espécie de luta ali, você não, né, abandonar essa coisa que se ganha na luta. Que interessante. Transformar os assentamentos em comunas. Exato, porque, né, depois que você consegue, né, o assentamento, geralmente aí a luta se perde um pouco, né, porque cada um vai pra tua casa e... Sim. Já está garantida a propriedade? Exato. Então a ideia é continuar com essa força que foi conseguida e de repente fazer... inicialmente eles estavam começando com compras coletivas, por exemplo, né? Fazer cestas básicas e tentar fazer compra coletiva para ficar mais barato também os alimentos. Então, algumas ideias assim. E também estão trabalhando lá com as famílias de presidiários, para trazê-las juntos, fazer um coletivo, assim. Então, essas são as iniciativas que eu tô sabendo, né? Mas como tem as brigadas espalhadas pelos lugares e cada lugar tem a sua peculiaridade. Bom, tu já respondeu um pouco sobre essa próxima pergunta do nosso roteiro, mas eu vou elaborar ela melhor. Fala sobre as pessoas que participam das brigadas populares.
Quais as ideologias dessas pessoas? Sim, então, a ideia, como eu disse que nasceu lá daqueles 4 coletivos, né? Cada um tinha a sua ideologia base, né? Então, a ideia é a gente juntar um monte de gente que talvez tenha ideologias um pouco diversas, mas sobre a égide assim, do socialismo, nacionalismo revolucionário, feminismo e com a ideia principal de formar uma unidade aberta, quer dizer, aberta para quem quiser entrar, mas para compor uma nova maioria, que a gente acha que se perdeu aí na fragmentação das esquerdas, entendeu? Então a ideia é socialista e nacionalista, e que vai respeitar as diferenças da esquerda, mas com a ideia da gente ter uma unidade mínima, que está um pouco perdida. O que é essa nova maioria? Que é uma questão que está sempre presente no texto de vocês, dos documentos, né? Pois é, então. O que quer dizer essa nova maioria? A ideia é que a gente tem que fazer, né, o trabalho de base e popular para compor uma maioria que vai passar a fazer a revolução ou, né, entrar nesse processo, porque atualmente ela está cooptada, né, pela mídia, ou pela fragmentação de partidos, ou não está, né, as pessoas estão na verdade avessas a partidos e a qualquer coisa política. Então a ideia é fazer trabalho de base de longo prazo para ter uma unidade de uma maioria de esquerda, né? Uma maioria que possa fazer a revolução em prol da população, já que a maioria está subjugada, né? Então a ideia é que se a gente apresentar esses dados e fazer o trabalho, é que essa maioria vá se unir em prol dela mesma. Sim. Essa é a ideia. Tu já... Não que seja fácil, né? Mas tá na luta, né? Então, tu já disse aqui que é um requisito das brigadas não ser filiado a partido. Sim. Mas existe gente da brigada que já foi filiada a partido? E quais partidos tu pode dizer assim que as pessoas já participaram? Não que a gente seja, né, crítico a partidários e etc. Aliás, a gente tem filiação democrática com o PSOL. A gente tem alguns militantes que estão se candidatando pelo PSOL, que nem a Isabela, né? Isabela Gonçalves. Sim. Tem mais algumas pessoas em Campinas. O pessoal em São Paulo está apoiando, por exemplo, a candidatura do Negro Belchior e do William, lá em Sumaré, que era do PT e da ocupação Soma. Então, não que a gente tenha aversão a partidos, mas é que, como a gente entende que as brigadas são essa construção pela nova maioria e que a gente está militando nelas justamente para tentar reforçar alguma coisa que as esquerdas perderam, então a ideia é que a luta parta de dentro das brigadas e não de dentro do partido, entendeu? Então, o movimento inverso pode ocorrer, por exemplo, a gente tá aqui militando nas brigadas e de repente eu vejo que seria interessante alguém daqui se candidatar para levar tal bandeira que pra gente é importante. Aí a gente vai fazer essa candidatura democrática com o PSOL, por exemplo, que a gente tem essa abertura. Mas não teria sentido alguém que já é filiado a algum partido e está na luta daquele partido também vir para a luta das brigadas, porque às vezes pode alguma coisa ficar contraditória ou ter um conflito de interesse, entendeu? Uhum. Então a ideia é que a gente monte essa maioria pela pauta das brigadas e se a gente precisar dos mecanismos institucionais, a gente vai ter algumas candidaturas pontuais. Seria estar em vários lugares, não usar como... Agora não fugiu a palavra, mas não tirar
não apostar também na questão institucional. Não Mas como via também, principal. mas também tá nessa via Não excluir essa via. Não excluir, mas a luta se dá em outro campo, assim, né? Pelas brigadas mesmo. Seria mais ou menos como as Farc lá na... Porque tem o partido comunista clandestino. Era um partido... Então, aí de repente, sei lá, se essas brigadas crescem e a gente vê que é necessária essa via institucional para implementar alguma coisa que já está muito concreta ali, aí pode ser que aconteça, né? A gente não exclui, é isso que você falou. Assim. O neoliberalismo está cada vez mais forte no Brasil. Como derrotar ele? O nacionalismo seria a maneira mais eficaz para combater o neoliberalismo? Pois é, difícil assim. Eu sou economista e não sei responder, mas enfim. Mas vamos pensar juntos, tu acabou de falar em nacionalismo revolucionário. Pois é, então... O que seria esse nacionalismo revolucionário? Seria um enfrentamento ao neoliberalismo? Sim, a ideia que compõe as brigadas é isso, né? De que a via pra gente combater a globalização da forma como ela é atualmente e o avanço do neoliberalismo é por meio de um nacionalismo diferente, né? Não um nacionalismo ufanista que a gente tem hoje, uma pátria, assim, e não um nacionalismo que exclui o internacionalismo. Não um nacionalismo que combate o... E hoje em dia o nosso nacionalismo ele é muito caricatural, né, se tu for ver. Isso. Que o cara só veste a camisa do Brasil pra protestar lá nas manifestações do Fora Dilma. E junto com a Fiesp. Não, eu acredito que assim, não pode ser um nacionalismo da forma como a gente tem, porque ele também exclui as lutas que estão internas de cada país, né? Tipo, tu não vai colocar brancos e negros e pobres e ricos como iguais só porque eles são brasileiros, né? Então esse não é o nacionalismo que a gente quer. Mas a gente vê o nacionalismo como um passo estratégico para uma revolução socialista, né? Dado que a gente está no contexto... Eu também concordo. Sim, então... Nós vamos divulgar, né, o teu perfil no Facebook, né, o pessoal entrar em contato. E me chamou a atenção a tua foto da capa. Que é o Brizola. Será que tem uma influência do Brizola desse nacionalismo? Pô, é que eu vim aqui pro Rio Grande do Sul e eu falei, deixa eu pôr uma capa que condiz aqui. Não, aqui seria que ele era nacionalista aqui, também, né? Ele era nacionalista. Então, e seria bom, a gente tá precisando de alguém com esse perfil agora e pra puxar essa luta, mas aí eu botei a capa do Brizola, não ao golpe. Que rompa com essa vertente neoliberal, né? Pois é, também. E que tenha essa força toda. E falando em neoliberalismo, na tua avaliação, o PT fez um governo neoliberal, por quê? E dentro dessa avaliação eu queria te questionar uma questão que eu já até coloquei no grupo lá das brigadas, que a gente já debateu bastante. Sim. Se a unidade da diversidade do governo Lula, Dilma e Temer é o neoliberalismo. Pois é, eu acho que sim, né? Pra gente que é de uma esquerda mais crítica, ou que foi os governos do PT, eu acho que é bem explícito que esse foi o erro, né? O grande erro, assim. Eles foram eleitos pela esquerda e não foram condizentes nem um pouco com o que a gente elegeu, né? Com o que a gente esperava. Tem um termo muito interessante do Nildo Urix, que é petucanismo. Que o PT se elegeu e desenvolveu a política econômica dos tucanos. Esse termo não é nem dele, é do Gilberto Vasconcelos. É do Gilberto Vasconcelos, do Giba. É um baita um sociólogo. Tem baita visualista, né? Então. Ou aquela charte que tem também, né, com a estrelinha do PT, que é meio tucano, e o tucano que é meio estrela, tipo. E agora tem também um PMDB no meio, né? Vai ter um símbolo do PMDB, um foguinho. Sim, mas acho que é isso, né? É muito doido porque a direita sempre... Parece que a gente tá vivendo uma esquizofrenia, né? Porque eu vejo as pessoas de direita achando que a gente tá num país socialista e que o Foro de São Paulo e não sei o que, né? E a gente, na verdade, tá criticando o PT porque eles não fizeram nada disso. E não fizeram reforma agrária bom,
E eles falam que a gente tá indo pro mesmo caminho da Venezuela. Então, e aí? Como se a Venezuela fosse um modelo de socialismo pro mundo, né? Sim, e tudo, né? Fala que socialismo é nazismo, enfim, toda essa esquizofrenia. Mas aí a gente já ouviu Isso é muito doido. Do mendigo. Então, e aí pode vir de qualquer um, né? Um amigo meu que tá morando na rua, ele perguntou pra mim: vem cá, tu que é da história, Hitler era de esquerda ou de direita? Perguntou pra mim. Eu falei, não então. faça pergunta pra mim, não. E eu acho que a pior coisa que o PT podia ter feito nesses anos é, tipo, não educar a população no sentido político e, além disso, deixar aí que as pessoas associem PT à esquerda, né? E, consequentemente, um governo péssimo e de direita a uma esquerda. Então, tipo, isso é a pior coisa, porque aí a gente ainda, além de tudo, tem que agora tirar todo esse estigma que ficou de esquerda, né? Tipo, que esquerda é PT, esquerda é corrupção, esquerda é Venezuela, e tipo... E na verdade a gente tá com as críticas opostas. Olha que interessante, uma divulgação aqui na rua, um panfleto de Só não pode fazer propaganda, porque aqui a rádio comunitária é contra. Não, mas é uma análise crítica. Não, só não pode dizer qual é o candidato. Não vou dizer. Mas eu vou dizer o que eu analiso aqui nessa propaganda eleitoral. O próprio PT fugindo das cores vermelhas. Totalmente azul. É um panfleto azul. Panfleto azul. E tem só um 13 pequenininho. E bem escondido, lá embaixo. Sim. Cadê a estrela dele? E é tudo azul, por dentro também. Sim, mas isso tá todo mundo reparando, né? Porque não tem estrela e as pessoas, elas estão totalmente tentando não se identificar com nenhum partido, né? Nas propagandas eles não falam o número mais, é tudo bem escondido, assim. Aqui onde é que tá a sigla? Aí. Fonte número 5. Fonte número 5. É muito doido, porque vai ser uma coisa cada vez mais personalista, né? Os partidos. E isso por um lado é um lado ruim, né? Porque daí tu, por exemplo, se tu for parar a pensar os partidos de hoje, já não se define muito bem o que é campo da esquerda, o que é campo da direita. O próprio projeto, olha só uma coisa que eu descobri, de um cara que era do PCdoB, que saiu do PCdoB porque o projeto de entrega do pré-sal era um cara do PCdoB. Que depois o Serra retomou agora lá em Brasília e tal. Acho que não, os partidos. Por um lado tá essa confusão das pessoas, porque elas sentem o que nós sentimos assim, porque nós vivemos, militamos, né? Mas essa desconfiguração dos partidos já não. Muitos que são militantes, que são quadros partidários, até gente que se candidata, né? Diz, não sou de direita nem de esquerda. Sim. Eu sou É o que mais óbvio agora. Isso pro lado é ruim, né? Porque daí tu tira o campo da. Qual é o campo que tu vai militar? Da esquerda ou da direita? Não, ainda existe esquerda e direita. As pessoas falam, que é coisa do passado, coisa da guerra. Ainda existe, né? E se os próprios candidatos não querem se identificar com o partido, imagina as pessoas que estão fora ainda, né, da política partidária, elas veem como uma coisa. Uma coisa do mal o partido, né? Tipo assim. Olha, eu arrisco para polemizar, discordar dessa central da tua pergunta. A unidade da diversidade de Lula, Dilma e Temer é o neoliberalismo? Não. Qual é a unidade? Eu acredito que a unidade da diversidade entre os tucanos, Lula e Dilma seja neoliberalismo. Mas acho que o Temer está muito mais próximo do fascismo. Eu acredito que ele é contra até a democracia representativa. Mas será que eu acredito que não, acho que ele é uma antítese. Mas será que o neoliberalismo, enquanto uma vertente do sistema capitalista, não é fascista por natureza, como diria o Vergara? Então, se o Vergara estivesse aqui, eu ia falar, acho que ele falou que eu vi, ó. Eu acho que... ele diz que não há capitalismo sem fascismo. Então... Eu discordo, Vergara. Bom, sobre outra questão, não acho que há alguns desvios de foco na luta popular por justiça social? Por exemplo, as eleições e o Fora Temer desviam o foco da luta para a defesa dos direitos trabalhistas ou outros direitos? Então, isso a gente também está discutindo bastante já nos grupos lá, né? Eu cheguei a participar inicialmente sobre isso no grupo da Ureci. Eu joguei lá esse questionamento, porque eu particularmente estou um pouco ansiosa, talvez, com essa questão, e porque eu quero, né, fundar as brigadas aqui, então a gente está nesse momento bem conturbado e eu fico um pouco com isso na cabeça, assim, né, que o Fora Temer, ele começou como uma luta institucional, né, tipo,
vamos barrar o golpe institucional, né? Ali aquela votaçãozinha, vamos ficar falando fora Temer enquanto ele é interino pra não deixar isso acontecer. Só que aí agora entrou de vez. Aí a gente fica nessa, né? Enquanto a gente tá aqui gritando fora Temer, o pessoal já tá ali na Câmara passando todos os retrocessos possíveis, então a gente não deveria mudar a luta. Mas, bom, as brigadas e muita gente não vê isso como excludente, né? Eles acham que a questão tem que continuar sendo fora Temer e nenhum direito a menos. Essa vai ser nosso lema a partir de agora. Porque se a gente passar a pedir diretas já ou eleições gerais, isso vai ser uma coisa muito passível também de ser cooptada pela direita e de que talvez aconteça ali uma eleição e vai se eleger alguém de direita e a gente vai perder a luta. Então, do jeito que tá, elege o Bolsonaro e a gente vai ter perdido a força da luta dos direitos. Então a gente está nesse momento crítico ali. Talvez o que as brigadas tá defendendo agora, né, como orientação geral, é a resistência popular prolongada, né? Que a partir de agora é uma luta contínua e a gente vai ter que ser um pouco insistente na rua e não abandonar a coisa do fora Temer, mas também ficar de olho nos direitos que estão passando e ir pra rua pelos direitos. Talvez. Porque se sai o Temer, o Congresso continua o mesmo. Não, aí entra o Rodrigo Maia, um cara do DEM. Pois é. É pior ainda, talvez, né? Não, e tem algumas pessoas achando, por exemplo, que se tu fica na rua e tal com grande resistência, ele pode propor, por exemplo, aquela coisa que eles vira e mexe estão querendo, né? Que é a volta do parlamentarismo. Sempre fazem já que tá o Congresso mandando mesmo, vamos... Por cima. Quando tem um grande movimento popular, as elites vão lá, acordam e... Então, eu acho aí que não tem mais eleição. A própria instituição da Dilma, de presidente, mantendo os direitos políticos, já é um acordo. Já foi um acordo ali entre eles. Foi o Conchavo. Acordão, né? O famoso acordão. Saiu no áudio e tudo, mas... Pra te ver como as elites, elas são espertas, elas não precisam mais de um dispositivo militar que nem eles precisavam em 64. Sim, eles utilizam dispositivos constitucionais para manobrar de acordo com... E ainda fala que tá na Constituição, então não tem problema. Tipo, nem é legal, porque... Quantos golpes de Estado não aconteceram no século XIX em vários países da América Latina e as constituições continuaram vigorando? Por meio da Constituição. O próprio Uruguai teve uma ditadura constitucional, entre aspas. Porque o presidente poderia editar, foi dada a prerrogativa do presidente de editar as medidas de pronta seguridade. Ah, é? Que daí o presidente podia ir lá, assinar um decreto que, caçar o direito político não sei quem. Caçar o direito político numa constituição que era... Cassação express. Né? Mas agora eu vou provocar a Isabela economista também. Eu quero que tu explique para os nossos web ouvintes, os trabalhadores, estudantes do Morro Santana, de Porto Alegre, do Brasil e da América Latina. E do mundo também. Sem xenofobia. Qual? O mundo inteiro. O que tu analisa na nossa atual conjuntura? Tanto econômico quanto político. Pois é, então. É uma pergunta complexa. Difícil. Olha, eu acho que... não sei o que vai acontecer, mas as apostas, né, são que, tipo, as principais coisas que o governo está esperando para passar são a reforma da Previdência, né, a reforma trabalhista aí. Essa é a pior de todas. Então, essa acho que ficou para vai ficar para reforma trabalhista. 12 horas, né, diárias de trabalho. Pois é, o pessoal vai trabalhar mais e ainda vão dizer que é pro nosso bem, né? Porque vai bater o desemprego, né? E aí também a PEC 241 lá, né, que pretende congelar os gastos. Os gastos vão ser só... Eles já legalizaram as pedaladas, né? Agora então, isso aí foi uma confusão, na verdade, porque eles passaram aquilo lá, logo, né, esse decreto, na verdade, parece que, bom, as pedaladas nunca foram crime. E aí, o que eles alegam lá é que a Dilma, na verdade, ela remanejou
ela remanejou o que tava de meta de superávit, e aí com isso... Camuflou os números ali. Tipo, é uma loucura, só que na verdade não era crime, eles não mudaram a lei, eles aumentaram, era tipo assim, 15%, agora pode 20% de remanejo, Então, na verdade, só que foi uma coisa, na verdade, para eles terem mais folga ainda de remanejar, entendeu? Não, e isso tem aquela DRU que foi aprovada, né? Que é desvinculação das receitas da União. Então, isso não aí. precisa não precisa ter dar um destino pro valor ali, né? Que antes era para educação, X%, né? Pode desvincular as receitas predestinadas. Sim, isso aí. E a PEC 241 que vai, além disso, ela vai congelar os gastos. Pra mim, a DRU já era um golpe, né? Se o impeachment foi um golpe, a DRU também foi um outro golpe. Como é que tu vai desvincular, por exemplo, 20% para educação? Como é que tu vai tirar esses 20% obrigatórios para educação? Né? Tudo que permanece obrigatório é o pagamento de juros para dívida, né? É a única coisa que vai. Que não mexe, né? Que não mexe nunca. E é isso, acho que eles vão, a partir de agora, forçar para passar essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, a PEC que congela os gastos, que vão ser só reajustados pela inflação, independente do cenário, né? Se a pessoa está precisando de mais leito pro SUS, tá precisando de, não vai importar, porque a gente vai ter um gasto aqui que só vai ser corrigido pela inflação. Mesmo que aumente os impostos, né, que a conjuntura econômica passe a ser favorável, e tu vai aumentar os impostos e a arrecadação, mesmo assim, vai estar congelado o gasto. Então isso é um absurdo. E economicamente... E por 20 anos, né? Imagina até 2036. E por 20 anos, pois é. E economicamente, já que tu me perguntou, né, isso, se você seguir a teoria keynesiana, é um tiro no pé. Porque, teoricamente, o gasto, ele ajuda a impulsionar a economia, entendeu? Ele ajudaria o crescimento. Então, você congela ali, tu pode depois investir, fazer mais investimento pro governo, mas bom, o gasto, que ele gera emprego também para a população, isso se reverte novamente, né, faz a economia girar, isso vai estar congelado. Além disso, eu vi também várias projeções que esse congelamento por 20 anos, ele é totalmente aleatório, assim. Ele disse que é pra você equilibrar o orçamento e tal, mas essa data, 20 anos, é totalmente aleatório. Ninguém sabe por que foi escolhido, ninguém sabe o impacto disso. E de qualquer forma, o impacto ele seria muito menor, mesmo em 20 anos, dando resultado, do que, por exemplo, agora você mexer nas reservas internacionais ali, que a gente tem um excesso de reserva por todos os padrões de dólar, né? Até o padrão que o FMI pede. Você tem um excesso e tu fica carregando esse tanto de dólar, tu paga muito para carregar isso, porque tu paga a diferença dos juros americanos com o juro brasileiro, entendeu? Sim. Que é absurda, porque o que tá aqui tu vai remunerar pelos juros brasileiros, e aí vai pegar dólar e vai investir lá fora pelo juro americano. Então só o tanto que você carrega essas reservas, já seria ideal para equilibrar o orçamento, entendeu? Se você vendesse dólar. Uhum. Então a ideia não é equilibrar o orçamento. Não, a ideia é tirar direitos e que a gente nunca mais sabe quando que a gente vai reaver eles, né? Porque uma vez que você tira é muito difícil de ter de volta. E outra coisa que eu acho que eles vão passar logo, que está na pauta lá, é a venda de terras para estrangeiros diretamente. Porque... tá aí o agrobusiness. Então, aí além de vender para os nossos agroboys aqui, vai vender para o pessoal da China e etc, que já tem ali. Só que atualmente eles compram por meio de brasileiros, né? Então, o pessoal da China, que não sei onde, que é uma terra ali, que eles não têm mais, né? Porque a expansão deles nos outros lugares já tá nos limites, aí eles querem umas terras ali, já tem na Bahia tem algum lugar na Bahia que é totalmente comprado por um fundo de pensão americano, assim, que os caras já estão pensando também nos limites ambientais e já estão comprando terras estratégicas, né? Então, que nem no caso da Nicarágua, que a China vai fazer um novo canal ali e pegou terras do entorno. Então. A gente fez até um programa sobre Nicarágua. E como eu estudo economia ecológica, né? Colapso ambiental, essas coisas bem, então, bem deprimentes. Aproveita para falar assim, o que tu tem para nos dizer sobre economia ecológica nesses últimos
não sei desde quando tu estuda, mas sobre essa conjuntura assim no Brasil dessa economia ecológica. Então, eu estudo a partir do mestrado, né? E, bom, foi aí que eu passei a ser ainda mais oposição ao PT, né? Porque eu vejo o governo desenvolvimentista, que é baseado na escola da Unicamp lá dos anos 60, como, assim, totalmente destrutivo ambientalmente, né? Porque ele visa essa coisa do crescimento sem pensar em que tipo de crescimento, né? É o crescimento pelo crescimento. Tipo assim, o crescimento econômico porque a gente precisa gerar emprego. Tipo, ok, mas tem formas e formas, né? O que vem primeiro, né? Crescer para depois gerar emprego ou gerar emprego para crescer? Pois é, então as coisas estão ligadas, né? Mas tu pode ter uma noção mais ecologicamente correta da onde você... Sustentável. Mais sustentável de onde você crescer. Por exemplo, toda a arguição lá em favor de Belo Monte, que foi aquela... que gerou aquele discurso da Dilma e tal, que... Isso enquanto ela ainda era de Minas e Energia, né? E era aquele discurso de que não, nós vamos ter um novo apagão se vocês não construir Belo Monte e tal. E isso foi provado por vários estudos que é uma falácia, entendeu? Só se você melhorasse, fizesse reformas para melhorar as linhas de transmissão e as coisas que estão quebradas atualmente, já aumentava em 40% a eficiência da transmissão de energia, entendeu? Isso daí foi por quê? Porque além de botar uma hidrelétrica no meio da Amazônia com um bando de problemas ambientais e sociais, tu ainda traz as mineradoras lá pra perto. Então a energia era para as mineradoras, não era só para o país não ter apagão, entendeu? Tá aí o caso lá de Mariana, né? Então, um outro caso que o pessoal das brigadas lá de Minas, eles trabalham forte com a questão da mineração, né? Porque... Então, mas é essa coisa aí de você dar para as empresas privadas, você escolher os recursos naturais das empresas privadas, isso faz parte do neoliberalismo. E ela, por outro lado, não tem nenhum contraponto que o governo meio que insista assim, o contraponto não é tem. fazer uma reforma urbana ali. Não tem, então. Inclusive, no último discurso do Lula, ele reforçou isso, né? Ele falou, não, os empresários ganharam muito no nosso governo. Não foram os trabalhadores que mais ganharam no governo. E ela tá lá o tempo inteiro com a Cátia Abreu do lado, super feliz, né? Ela também declarou que não, porque os nossos agropecuários sempre tiveram um governo. Não, e antes do governo Dilma eles sempre eram vistos com maus olhos, eram injustiçados. No governo Dilma deu tudo certo pra eles, entendeu? Então é isso que eu acho. Tu vê até o Fernando Henrique Cardoso era contra esses caras, então. Exato, a Dilma foi a que mais deu abertura, isso é muito triste, né? A que mais fez reforma agrária, tem vários dados. Isso é estatístico. Isso é muito triste. Então Bom. Agora com o Temer parece que vai ser ainda pior, né? A coisa vai piorar. Agora que os agronegociantes estão estabilizados tão bem, agora o Temer vai dar um impulso para os empresariais, né? E aí para o pessoal de fora que quiser comprar terra aqui. Aí tem a questão ainda da privatização da água, que né, toda hora vem e volta. Na Bolívia teve a guerra da água. E, bom, aí eu, como estudo a coisa do colapso ambiental, eu vejo essas coisas cada vez mais como vão ser precificadas, entendeu? Tipo, coisas essenciais, água, comida. A gente não se preocupa em produzir comida, se preocupa em produzir commodity em larga escala para exportar, entendeu? Com comida envenenada. E aí a comida é o resto, é o resíduo do veneno. Esse dia eu tava vendo acho que foi na Globo que eu vi de manhã cedo, uma propaganda dizendo que de cada 10 laranjas que o mundo consome, 6 são brasileiras. Sim. A gente vê, né? A gente produz mais laranja para exportar do que para manter aqui, o pessoal tomar suco aqui. Sim. Aí vai tomar um suco de caixinha, laranja que é 10 pilas. Aí é importado, né? Porque você exportou a laranja, cara, e trouxe o suco. É uma doideira. E aí tu fala dessas coisas que ainda é de esquerda, né? De fato, petralho. Você tá falando de veneno na comida, pô. Mas antes de tu lançar essa pergunta, eu queria que tu comentasse uma frase, Isabela, que eu vi uma vez escrito na parede de um bar. Gosto. A frase dizia o seguinte, tu que é ligada ao ambientalismo, enfim, que é mais fácil falar no fim do meio ambiente do que no fim do capitalismo.
Pois é, então, é triste, né? Mas parece que é verdade. Eu falo muito isso o tempo inteiro com os amigos, né? Porque eu estudo essas coisas e eu cada vez mais estudando e vendo que tá tudo em colapso e que é um absurdo e que a gente tem que mudar esse sistema. E aí tu vai pra internet, né? Nos outros comentários, o pessoal da direita, o pessoal se... tipo, vangloriando, né? Falando, não, chegamos no sistema perfeito, o capitalismo é o ápice da humanidade, é o fim da história. Tipo, aí tu vê que realmente, não, tá tudo colapsando, e mesmo assim a galera tá celebrando, não é nem assim que, ok, vimos que está errado, não sabemos como mudar. Não, é tipo assim, tá tudo certo, tá bombando, estamos consumindo pra caramba. Mas existe muita gente que é a favor do ambientalismo, enfim, e é de direita. Então, e aí é isso que eu tento defender na minha dissertação, né? Que eu vejo como um problema muito grande a esquerda não olhar muito para isso, ou olhar como uma coisa secundária, ou ainda como uma coisa concorrente, né? Tipo assim, primeiro a gente tem que ver o social e depois ver isso aqui. Que é a ideia também de crescer o bolo para dividir e depois a gente vê o que a gente fez aqui, né? E eu vejo isso muito como e isso joga um pouco para essas think tanks, assim, né? Então, porque são as ONGs, assim, porque aí a questão ambiental, ela é cooptada total pela direita, não só aqui como no mundo, entendeu? Tipo, e ela vira uma coisa da economia ambiental, que a gente fala, que é uma lógica de precificação de recursos, é uma lógica liberal, entendeu? Sim. Que fez no mercado de crédito de carbono, é isso que tu acaba tendo de prático. Sustentabilidade empresarial, economia verde, todas essas coisas que são um capitalismo disfarçado, um capitalismo verde, entendeu? Capitalismo soft. E que vai ser ridículo, porque ele na verdade quer vender mais produtos ecossustentáveis e não é isso que a gente está falando. A gente precisa na verdade de uma ecologia revolucionária. E tem várias pessoas que falam isso, que falam de ecossocialismo, que falam de... Michel Levy, né? Exatamente. Ele é do partido ambientalista lá da França. Então, Marcuse, tem muita gente muito revolucionária que fala, só que eu acho que isso ainda não entra no discurso de esquerda institucional, né? Os partidos de esquerda não sabem muito lidar com isso e nem as maiorias de esquerda, né? E eu acho um problema, porque eu, como estudo isso, vejo cada vez mais sendo cooptado pela direita. A rede veio com essa proposta. Só dando uma lembrança que o Luiz Vitale tem um escrito só sobre isso, sobre o prejuízo ambiental que a colonização europeia causou na América. Sim, tem um livro só sobre isso, Luiz Vitale. Só de parar a pensar que antigamente, há mais de 500 anos atrás, os indígenas viviam um sistema cooperativo, né? Em que eles viviam em perfeita sintonia com a natureza, e a partir disso aí... Tem um documentário muito bom que eles mostram que pesquisaram lá que viveu tipo 5 milhões de pessoas na Amazônia, muito antes, né, do pessoal chegar, viveu por muito tempo. E o solo amazônico, na verdade, ele se beneficiou dessa ocupação humana. Ele ficou mais rico, entendeu? Ele era um solo que, na verdade, não dava para plantar muita coisa, e com toda essa ocupação e a compostagem das pessoas, ele virou um solo mais rico. Então, não é verdade que você falar que é inerente à existência do ser humano e à atividade humana, à destruição ambiental. Não é verdade. Mas é inerente ao capitalismo. É inerente ao capitalismo, exatamente. Dá pra você... Já tem muitos estudos também mostrando que essa coisa que é o argumento da Revolução Verde, né, do agronegócio, que não, a gente precisa disso para alimentar os 8 bilhões de pessoas. É mentira, porque a gente gasta 30% só em desperdício de comida, entendeu? É a má distribuição de comida, né? É o solo que está cada vez mais pobre, porque você usa fertilizante e tal. Então, é inerente ao capitalismo, não é inerente à quantidade das pessoas. Até porque eu nunca vi uma crítica ambientalista à União Soviética, à Revolução Cubana. É verdade. Eu nunca vi. Pode falar mal do governo lá, que foi o stalinismo ou Fidel Castro, mas ninguém fala que foi destrutivo para o meio ambiente. Eu quero fazer a última pergunta então, Isabela, se me permite. De um modo bem claro para os nossos ouvintes, trabalhadores e estudantes aqui do Morro Santana, o governo Temer pode ser chamado de uma ditadura Temer? Bom, ditadura, por enquanto, acho que ainda... Não, vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza um governo ilegítimo, porque
está implantando, por meio de um golpe institucional, um programa que não foi votado nas urnas, né? Um programa da Agenda Brasil lá, que ninguém viu antes, ninguém votou. Não é o mesmo programa, né, da chapa. Sim. Então, com certeza é um governo ilegítimo. E, bom, aí a ditadura vai depender do quanto a gente vai ser perseguido e censurado daqui pra frente. Até algumas coisas estranhas já estão acontecendo. Até eu ouvi falar que vai ter uma reforma, já vi 2 notícias, mas não sei se é verídico. Uma reforma na educação no ensino médio, e uma das medidas é tirar a história. Ah, isso aí eu vi. Eles estão sempre querendo, né? Tirar, diminuir. Essa notícia que eu vi, depois desmentiram que era uma... Eu não sei se é verdade. Era uma... Como é que era? Uma paródia. Uma paródia. O cara era sei que a principal agência lá, EBC, né, que faz a agência TV Brasil e tal, tá sendo super atacada. O cara que era o presidente lá foi tirado também com um decreto do Temer. O próprio Jornal Brasil já não passa mais, né? Então, que era uma das poucas... Era onde eu assistia, por exemplo, né? A coisa a votação do impeachment lá, que pelo menos tinha uns comentários lúcidos e tal. Uhum. Era um contraponto ao jornal antinacional, né? Isso aí vai ser tudo atacado agora. Vamos ver o que vai sobrar de... Mas a luta continua. Então, mais do que nunca agora. Então estamos chegando. Ainda mais pelas brigadas populares aqui no Brasil. Quem sabe a filial da Brigada Popular aqui no Rio Grande do Sul não se chama Cipriano Barato? Então, pode mudar o nome também. Tudo está em aberto, a gente é bem democrático. Nos detalhes, conversar. os vitalistas. Então, chegando ao final de mais um programa História em Papo, chegamos incrível à edição 50. Freitas. Então, em 2 anos, 50 edições. A Isabela, nós somos um grupo de estudo que a gente faz uma reunião de estudo no formato de um programa de rádio. E nós somos um programa itinerante. A gente começou na Rádio 3W, em Alvorada. Depois para a Web Rádio La Integração. E agora a gente foi abraçado aqui pela Voz do Morro. É verdade. Eu gostei da ideia do grupo americanista. É um dado para jogar conosco. E eu não conhecia o Cipriano Barato, ele me falou já. Um grande revolucionário poeta. O herói é o culto da nossa história. A gente tem uma tese que ele é o precursor da nacionalidade brasileira. A gente fez até um programa História em Pauta com esse tema. Eu gostei. Então o convite fica aberto, Isabel. Quando tu quiser debater algum tema, quando tu quiser trazer outros companheiros das brigadas aí pra gente debater. Sim, então. Fica. Deixa eu te falar. Fica a critério aí. Quando eu consegui formar. Brigadistas. Eu consegui formar a base aqui, concreta, eu quero vir de novo no programa. Espaço aberto. E quando eu defender minha dissertação também eu posso vir. Até porque é uma lacuna, pessoalmente falando, é uma lacuna na minha intelectualidade, a ausência do conhecimento da economia. Até aprendi muito contigo e eu agradeço. Que bom! Nossa conversa hoje. Então, fica uma ciência, porque por causa do que eu tava falando pra ele muito, né? Por causa dessa coisa ortodoxa e neoliberal que é o que domina, né? Ela se vê como fora das ciências sociais. Então, ela se vê como uma ciência exata, matemática. Então, a Unicamp é um âmbito de resistência, na verdade. Que se vê como parte das sociais. Muito bom. A gente tem que dialogar, né? Retomando Marx, né? Sim. Historicizou a economia política. Era economia política e aí com o liberalismo virou teoria econômica, ela quis se dizer uma teoria exata. Então ela quis tirar essa peça de economia política. Aí agora a gente está na luta para retomar também. Ainda bem que há resistência dentro da própria universidade, sim, né? Sim. Isso que é importante. Então, domingo que vem estamos de volta aqui na FM 88.3 e na internet no avozdomorro.blogspot.com.br. Em breve vamos disponibilizar o programa aí no nosso blog do grupo de estudos e no YouTube. E uma boa semana a todos. Dá o tchau aí, Freitas. Falando diretamente aos trabalhadores, aos estudantes do Morro Santana, do Brasil, da América Latina e do mundo, que a gente não é xenófobo. Um abraço no coração de todos. Um abraço. Boa semana a todos.